No ar, o podcast da AJF-MM, seu programa de saúde e bem-estar associado ao Bom Bate-Papo, promovido por nossa equipe de podcast da Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Agora, podcast da AJF-MM, com Joelísio Fraga. Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Estamos ao vivo aqui na Melodia FM 87.9 para toda a Bahia e para todo o Brasil pelo YouTube, em mais um podcast dedicado à informação, ao cuidado e à conscientização. Hoje é 16 de janeiro e o mês é Janeiro Branco, um convite nacional para falarmos sobre algo essencial, saúde mental. Cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo e ainda assim, muitas vezes esse tema é deixado de lado, cercado de silêncio ou preconceito. Para nos ajudar nessa conversa tão necessária, eu recebo hoje o meu amigo, meu querido Rodrigo Moraes, psicólogo comportamental, que vai compartilhar conhecimento, reflexões e orientações práticas sobre saúde emocional, autocuidado e qualidade de vida. Fique com a gente, participe, compartilhe e permita-se refletir. Esse espaço é de escuta, acolhimento e aprendizado. Rodrigo, meu querido, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Joelísio. Seu convite é uma convocação, não é um convite. Sabe disso, né? A gente tem uma amizade, a gente tem um vínculo também pela associação aqui por Lins, né? A Associação Joelísio Fraga de Mieloma Múltiplo. E é um prazer estar aqui com você, compartilhando um pouco de informação sobre saúde mental, psicologia. Estou à disposição para ajudar aí no que precisar. Vamos lá. A gente já conhece, Lins já conhece você, mas o resto do Brasil não conhece. Quem é Rodrigo Moraes? Olha, Joelísio, o Rodrigo Moraes é um cidadão de 45 anos, né? Vou fazer 45 anos esse ano. Trabalho já com psicologia há bastante tempo, trabalho com psicologia comportamental antes da faculdade de psicologia. Eu comecei trabalhando com autismo em uma instituição lá do Grande ABC Paulista, de onde eu sou, né? Eu moro em Lins hoje, mas caiu minha conexão. Tô te ouvindo. Caiu. Eu vou continuar falando. Pronto. Voltou. É assim, acontece essas coisas. Não, normal, ao vivo. Vai lá. É ao vivo, pois é, ao vivo não é fácil, não. E eu sou do ABC Paulista, fiz minha faculdade lá. Então, sou psicólogo, sou pai de uma menina e 2 meninos, casado há 23 anos, e amante da psicologia, amante do comportamento humano, né? Sou pós-graduado em terapia cognitivo-comportamental, neurociência e comportamento e patologia. Algumas formações aí, muito estudo e muita vontade de ajudar o ser humano, é isso que me guia. Pronto, então vamos lá, que o tema é tão interessante, né, Rodrigo? E o espaço é curto, né? Vamos lá. Para começar, o que é Janeiro Branco e por que ele é tão importante? Vamos lá, Joelísio. Janeiro Branco é uma data que foi escolhida, né, por entidades da psicologia e da psiquiatria para conscientizar as pessoas sobre a importância da saúde mental, falar um pouquinho mais sobre saúde mental. A gente sabe que essas datas emblemáticas, né, datas que são específicas, elas funcionam muito no Brasil, porque, infelizmente, no resto do ano a gente fala muito pouco sobre isso, a gente tem muito pouco espaço ainda, né? Por mais que as redes sociais estão dando voz aos psicólogos, psiquiatras, as instituições elas escolhem os meses específicos para levar o psicólogo na empresa, para levar o psicólogo na prefeitura, para levar o psicólogo nas instituições. Então, esse mês de Janeiro Branco é um mês que foi separado para que as pessoas se conscientizem, para que a informação sobre saúde mental chegue para as pessoas. A gente sabe que não é o ideal. O ideal seria que a gente tivesse Janeiro Branco, Fevereiro Branco, Tudo branco. Março, o ano todo. O ano branco, né? O ano branco. Ainda mais na situação que nós estamos hoje em dia de adoecimento mental, de adoecimento emocional.
Então, mas é importantíssimo que a gente tenha esse espaço, que a gente... nós não temos esse problema, né, Julissa? A gente fala de saúde mental o ano todo na associação, mas a gente sabe que não é a realidade vigente no Brasil, infelizmente. Então, o Janeiro Branco ele se faz necessário, assim como o Setembro Amarelo também, mas o Janeiro Branco é um mês para falar de uma forma mais geral sobre saúde mental. Pois não. Por que ainda existe, Rodrigo, tanta dificuldade em falar sobre saúde mental? Olha, Gerísio, isso é multifatorial. Primeiramente porque a prática da psicologia, a psicologia da forma que ela se apresenta hoje, ela é muito recente no Brasil. Nós temos aí menos de 70 anos de psicologia no Brasil. Não sei se você sabia disso. Sim. Né? Então, e dentro desses 70 anos, nós passamos aí muito tempo, eu vou arriscar aqui falar de forma opiniosa e não científica, eu acho que uns 40 anos desses 70 anos, a psicologia ela foi relegada a um papel de tratamento de doença e de muito patológico, muito patologizante, muito ligado à questão manicomial do Brasil. Então, falar de psicologia há um tempo atrás era ofensivo. Sim. Você chegar para alguém e falar, ó, seu filho precisa fazer terapia. A pessoa encarava isso como algo, como uma ofensa. Sim. Como assim meu filho precisa de psicólogo? Né? Meu filho não é doido. Meu filho não é doido, isso, exatamente. Meu filho não é doido. E aí a gente veio por muito tempo com esse estigma de saúde mental. Primeiramente isso, né, eu vou falar da minha parte, que é a psicologia, eu deixo a parte da psiquiatria para os colegas psiquiatras, mas a minha parte da psicologia é isso, as pessoas ligarem muito a psicologia a essa questão patológica pejorativa, né? É doido, é louco, quem precisa de terapia. Então, por muito tempo isso foi vigente. O segundo ponto, que eu acho importantíssimo, é o acesso à informação. Então, além de tudo isso, nós passamos muito tempo silenciados porque não existia meios de propagar a realidade da psicologia. Hoje você liga a televisão num jornal, vez ou outra tem um psicólogo falando sobre algum tema, né? Hoje o psicólogo ele é respeitado, ele é chamado para falar sobre temas, sobre comportamento. Então as pessoas vão vendo que a psicologia não é apenas algo patológico, apenas algo patologizante. Mas anteriormente isso era diferente, né? Existia esse preconceito muito intenso com a psicologia, ligando a psicologia apenas à doença, à patologia. E aí vem o ponto da gente falar sobre saúde mental de uma forma mais ampla, porque saúde mental não é só ligada à doença, só ligada a um problema como depressão, ansiedades. A saúde mental, ela abarca também o caráter profilático, para que você não chegue a isso. Sim. E hoje as pessoas estão tendo acesso a isso de uma forma mais massiva, e isso está fazendo com que a gente quebre. Falta muito ainda, Júlio, falta muito, para a gente chegar a um nível... Vou colocar aqui um exemplo, mas não querendo dizer que é o ideal. Mas o modelo americano, né, de psicologia, o modelo europeu, mas ali a França, a Espanha, que tem um modelo de psicologia que as pessoas consultam psicólogo como consultam dentista. De 3 em 3 meses a pessoa tem que ir no dentista tendo cárie ou não. Então o psicólogo lá é isso. A gente vê muito nos filmes falando sobre análise, né? A pessoa precisa fazer análise, eu estou fazendo análise com determinado terapeuta. Ele vê como uma prevenção, uma profilaxia. A profilaxia, exatamente. Né? Porque se você vem aqui no consultório, por exemplo, eu estou falando do meu consultório hoje. Então, se você vem aqui no consultório, às vezes você vem para trabalhar um relacionamento. Sim. Não tem uma doença envolvida, não tem uma patologia. Você não tem depressão, você não tem nenhum tipo de problema psiquiátrico. Mas esse problema que você tem no seu relacionamento, se você continua dentro desse problema, você pode abrir quadro de depressão, ansiedade. E isso é uma coisa que a gente vem tentando conscientizar as pessoas. O caráter profilático da psicologia é muito importante. Mas respondendo a sua pergunta, né, voltando ao tema da pergunta, eu acho que isso ainda ocorre por conta da herança que a gente tem no Brasil
da psicologia como algo ligado à patologia, aos problemas, aos transtornos psiquiátricos. E não é isso. Entendi. Não é só isso. E como é que você define saúde mental de forma simples e acessível? Não entendi, Joelise, por favor. Como você define saúde mental de forma simples e acessível? Vamos lá. Então, pegando o gancho no que eu falei. Sim. Se a gente for tratar saúde mental na ponta do processo, que é o adoecimento, fica muito difícil trabalhar, porque vamos pegar um modelo de saúde no geral, né? O Brasil ele tem um modelo de tratamento de doença. Você concorda comigo, Sim, né? sim. A gente trata doenças. Verdade. Se você olha para outros países, modelos de outros países, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui polêmico, né? Mas Cuba, por exemplo. A medicina de Cuba é uma medicina profilática. Ela não é uma medicina que trata doenças, é uma medicina que ela vai trabalhar com o quê? Com tudo que vem antes do adoecimento. Agora volta para a saúde mental. O que vem antes do adoecimento mental? É a pessoa ter qualidade socioeconômica, é a pessoa ter qualidade de saneamento, é a pessoa ter uma qualidade de convivência, uma qualidade no trabalho. É um tema importante, porque hoje nós temos aqui no Brasil uma lei que entrou em vigor, que é a norma regulatória 01, que cuida para que as empresas tenham um ambiente favorável à saúde mental, porque o nível de adoecimento de doenças do trabalho é enorme, é absurdo no Brasil. Então, o governo tem tido esse olhar para cuidar da saúde mental nas empresas, você cuidar da saúde mental na espiritualidade das pessoas, para que, no geral, a pessoa não chegue a adoecer. Porque se a gente for trabalhar com adoecimento, a demanda é muito alta. Né? E aí não supre, porque você pode ter psicólogo no SUS, você pode ter clínicas psicológicas, você pode formar psicólogo todo ano, não vai suprir a demanda, porque nós estamos trabalhando na ponta do processo, onde existe já o adoecimento. Então, a saúde mental acessível para mim, Joelise, é a saúde mental que ela vai cuidar do processo anterior ao adoecimento. Então, a pessoa ela pode e deve procurar um psicólogo para trabalhar questões relacionadas à vida dela, para trabalhar um problema no trabalho, um problema no relacionamento, um problema de autoconhecimento, um problema que está ligado à autoestima, autoconceito, para trabalhar, de repente, como a gente trabalha com associação, uma comorbidade que não é mental, mas que gera o adoecimento mental. Então, no meu ponto de vista, a saúde mental acessível ela tem que ser anterior ao acontecimento do problema. Vou dar um dado para você. O maior preditor de depressão é o estresse crônico. Então, por exemplo, a depressão ela não é uma doença ligada à tristeza, a luto. Nosso corpo está totalmente preparado para viver momentos de tristeza, um luto que acontece, uma perda de relacionamento, uma perda do trabalho. A gente está preparado para isso. Agora, o estresse crônico, que é aquele estresse que você convive todos os dias com aquilo, ele gera adoecimento. Então, a pessoa... E às vezes não é rastreável. Porque a pessoa... Imagina você indo no psicólogo e falando assim... eu tô aqui porque eu venho tido um problema com meu sono. Aí você fala, mas o que você tá vindo no psicólogo para trabalhar problema no sono? O problema no sono é um problema que, se a pessoa não trata, não trabalha, a higiene do sono, por exemplo, que a gente pode trabalhar aqui, vai gerar uma abertura de quadro de uma patologia, de um transtorno mental. Então, essa é a minha visão sobre saúde mental acessível. Uma saúde anterior ao aparecimento do problema. A importância, Rodrigo, do psicólogo é importante nesse nosso trabalho aí da associação, que eu sempre falo que quando o paciente nos procura, a primeira coisa que nós vamos cuidar é da cabeça dele para que ele possa aceitar a doença. Então, ele tem que estar com a cabeça legal, emocionalmente equilibrado, para que ele possa bater de frente com o mieloma, ou seja, qual for a comorbidade, né? Então, o papel do psicólogo hoje no nosso trabalho é fundamental. É fundamental e você vê que como tem evoluído o trabalho e a necessidade do psicólogo hoje em todos os aspectos, né? É fundamental. Às vezes que você coloca, todo mundo que vem aqui no podcast fala, na minha equipe multidisciplinar tem que ter um psicólogo, tem que ter um terapeuta, entendeu? Porque o emocional influencia em tudo.
né? É 50% da cura e 50% da morte. Sim. Não é verdade? Joelise, e me permite falar sobre isso que você acabou de falar, é perfeito. Eu vejo, por exemplo, né? A gente reclama muito hoje dos adolescentes, da geração de hoje em dia, dos problemas que estão aparecendo com tela, com pornografia, Sim, com tudo isso. E aí eu te pergunto, quantas escolas você conhece que tem um psicólogo no corpo de funcionários? quase nada, né, velho? Você entende? Pois é. E aí você vê, eu às vezes vou até algumas escolas para conversar sobre paciente, né? O paciente ele frequenta aquela escola e está com algum problema, eu vou lá. E você percebe que você não tem o diálogo técnico, porque o certo seria você ir até a escola e conversar com o psicólogo da escola, porque você estaria conversando sobre o problema real, né? Trabalhando o que pode ser feito, vamos... E aí a gente vai até as escolas, a gente fala com o pedagogo, a gente fala com o diretor, e não tem um psicólogo no quadro de funcionários, o que seria essencial. As empresas hoje, elas estão tendo o cuidado, por conta até da NR1, de trazer o psicólogo clínico, né? Não o psicólogo organizacional, o Sim. psicólogo clínico, que vai estar ali para cuidar da cabeça das pessoas, cuidar da mentalidade daquelas pessoas que estão ali trabalhando, que entram ali naquela empresa, mas estão cheias de problema. Então é o que você falou, né? O psicólogo hoje, sem puxar a brasa para minha sardinha, mas o psicólogo hoje, ele é É essencial necessário. É em todas as necessário. camadas da sociedade. Rodrigo, existe diferença entre estar triste e ter um sofrimento emocional que merece atenção? Boa pergunta, boa pergunta. É uma diferença, assim, astronômica, tá? Vamos entender tristeza, Joelisa. Eu vou tentar não ser prolixo, tá? Vou tentar explicar. Tristeza é uma emoção. E toda emoção, ela é adaptativa. Toda emoção, ela cumpre um papel. Ansiedade, ela tem um papel fundamental na nossa existência e na nossa sobrevivência e até na evolução. Na nossa evolução, todas as emoções foram necessárias. A tristeza não é diferente. A tristeza é uma mensagem do meu corpo me dizendo que eu preciso parar, que eu preciso refletir, que eu preciso ter um momento de tranquilidade para refletir sobre aquilo que está acontecendo. Porque quando você fica triste, você não fica querendo se recolher, Sim. você não quer ir para um lugar tranquilo, você não quer ficar ali Se quietinho, isolar, né? você com você mesmo. Sim. Porque a tristeza é um convite à reflexão. Ela pode promover que você consiga visualizar um problema de forma racional. Então, ela é adaptativa. A gente nunca vai falar que a tristeza e qualquer emoção são ruins. O sofrimento emocional, ele é diferente, Gelise, porque é o que eu acabei de dizer. Você está vivendo um problema, você não consegue resolver esse problema, pode até estar incluída a tristeza, pode até estar incluída a ansiedade, mas é um problema crônico. Então você não consegue achar solução. E é aí que um tratamento entra, tá? Então eu vivi um luto na minha vida, e aí a tristeza, ela cumpre o papel de falar, ó, se recolhe, vai pensar mais sobre isso, e você vai viver o luto, vamos colocar 1 ano, 2 anos vivendo aquele luto. Você com você mesmo. Sim. Só que aí você percebe que isso não está passando, que a dor existe, que você não consegue ter uma vida no trabalho tranquilo, você pensa muito sobre aquilo, você chora o tempo todo. Aí nós não estamos mais falando de tristeza, aí já é um sofrimento emocional. A pessoa ela está com a tristeza, com angústia, com ansiedade descontrolada. A emoção, quando ela está no meu controle, ela é adaptativa. Quando ela me controla, ela gera o sofrimento emocional. Então, tristeza é bom, desde que eu esteja no controle dela. Ela está cumprindo um papel adaptativo, ela está cumprindo um papel funcional na minha vida, e aí está tudo certo. De repente, eu percebo que não, que eu estou muito triste, que eu não consigo sair daquilo, que eu não consigo mais trabalhar, que meu relacionamento está... Opa, é uma yellow flag aí, uma bandeirinha amarela, é bom procurar ajuda. Tá? Já passou do limite da tristeza e já foi pro sofrimento emocional mesmo. Entendi. Quais sinais emocionais costumam ser ignorados no dia a dia?
Sinais emocionais. Vamos entender que, como eu disse, as emoções elas são adaptativas e está tudo certo. Ter tristeza, ter raiva, ter ansiedade. Quando eu começo, e isso é até, Joelis, uma regra da nossa prática, tá? Quando o paciente está com sofrimento, ou melhor, com prejuízo social, com prejuízo econômico, com prejuízo afetivo, nas relações, no trabalho, aquela tristeza, aquela emoção está gerando prejuízo para o paciente. Então a gente precisa, isso é um sinal, tá? Sinal que alguma coisa não está bem, eu começo a ter prejuízos na minha vida corriqueira. Eu começo a, eventualmente, faltar na faculdade porque eu não consigo ir, estou muito triste, começo a perder prova, começo a perder aula, ou no trabalho, ou eu começo a ser muito grosso com a minha esposa, o meu esposo, começo a ser muito impulsivo, isso começa a provocar prejuízos, isso é um sinal de que precisa de ajuda, tá? Nem sempre, Joelísio, a pessoa ela está num quadro de tristeza, de ansiedade, é um indício para a pessoa procurar ajuda, tá? Pode parecer estranho isso que eu estou falando, mas às vezes existe um fenômeno, né, que a gente fala, que é a regressão à média. Então tem pessoas que ela vai procurar o psicólogo, ela vai procurar ajuda no pico do problema. Mas ela procurando ajuda ou não, esse problema vai regredir à média. Sem ela fazer nada. Entendi. Entende? Entendi. Mas existem problemas que eles já estão provocando prejuízos para a pessoa, a família começa a ver. As pessoas que estão ao redor, a rede de apoio dela começa a perceber. Fala, ó, fulano não está comendo bem, fulano já não está dormindo bem, está meio agressivo, não era assim. Então, nesse caso, são sinais para procurar ajuda, sinais mais claros, né? Sinais que qualquer pessoa consegue rastrear. Como o estresse constante impacta a nossa saúde emocional? Vamos pensar assim, Gelis. Nós somos seres completos e complexos. E hoje em dia não existe mais, eu falei isso no nosso último bate-papo, não sei se você vai lembrar, não existe mais o termo psicossomática. Você lembra disso? Lembro. O termo psicossomático hoje ele está em desuso. Sim. Porque nós entendemos hoje que o corpo ele é um só. Sim. Tudo que acontece emocionalmente está primeiramente acontecendo fisiologicamente. As emoções, elas são reações químicas, elétricas dentro do nosso cérebro. Então nós temos um sistema chamado sistema límbico, que é o sistema responsável pelas emoções, pelas sensações fisiológicas. Então, vamos pegar uma sensação fisiológica muito frequente que você já deve ter passado por isso. Ansiedade. O que acontece na ansiedade? O indivíduo está aqui como nós, está conversando, batendo um papo, de repente ele começa a sentir o coração acelerado. O peito Aí apertar, daqui a pouco ele né? começa a... Oi, Feliz? O peito apertar. O peito apertado, a mão começa a formigar, começa a suar no ar-condicionado, e aí ele fala, eu tô tendo uma crise, geralmente a pessoa acha que está tendo um infarto. Sim. Mas depois de um tempo ela vai no médico, você está com a crise de ansiedade. Então isso é a manifestação, são sinais e sintomas, a manifestação fisiológica no corpo da pessoa. E o que está acontecendo dentro do corpo da pessoa? Tem um sistema chamado HPA, que é o sistema que é composto pelo hipotálamo, a glândula pituitária e a glândula adrenal. Certo? Sim. Esse sisteminha, ele reage à iminência, né, de um estresse, de um problema, de um perigo, e comunica isso com a nossa amígdala. A nossa amígdala é o nosso alarme do corpo. Ele se comunica com esse sistema HPA e é secretado no seu corpo, Gelísio, cortisol, adrenalina e noradrenalina. Então, através da pituitária e da adrenal, são secretados esses hormônios estressores do nosso corpo. Então, você imagina, quando um atleta está numa corrida,
numa maratona, atleta de ponta, né? Ele está ali correndo num pace de 2 e pouco, acho que é isso. Sim. E dentro dele, o que está acontecendo? Cortisol, adrenalina, noradrenalina, para o cara correr uma maratona. Que o corpo está identificando que ele precisa daquilo. Ele precisa dos músculos na maior capacidade, ele precisa dos pulmões a pleno vapor para conseguir respirar, né? Fazer a troca gasosa ali com mais efetividade. Ele precisa de sangue circulando muito mais rapidamente. Só que quando a pessoa ela tem uma crise de ansiedade, ela está vivenciando tudo isso sentada no sofá. Então é como se ela estivesse preparada para correr uma maratona, Entendi. só que ela está sentada no sofá. Com o tempo, Joelísio, todo o sistema fisiológico dessa pessoa vai ficando comprometido. Porque quanto mais cortisol é gerado, mais estresse é gerado, maior comprometimento no sono, a pessoa ela vai começando a ter problemas eventualmente, de pressão, né? Porque a pressão acaba subindo por conta da adrenalina e da noradrenalina. Ela vai tendo problemas no próprio corpo, dores musculares e tudo mais. Agora você imagina a pessoa vivendo isso dia após dia. Ela tem a crise de ansiedade, ela vai na Santa Casa, ela toma um diazepam na veia e ela volta para casa. Passa 1, 2 dias, ela tem de novo uma crise de ansiedade. É ou não é um baita de um comprometimento social, afetivo e funcional para essa pessoa? Esse estresse crônico vai gerando esse prejuízo que eu te falei e vai adoecendo a pessoa cada vez mais. Porque ela vai perdendo qualidade de vida, ela vai perdendo qualidade de sono. É um processo que acaba se retroalimentando. Porque a pessoa ela começa a ter crise de ansiedade, ela fica acelerada, ela não dorme com qualidade, aí ela acorda pior do que ela foi dormir, aí aquele dia ela vai ter mais crise de ansiedade porque o corpo não fez a renovação, né, que acontece durante o sono, ele não se renovou ali, ele não cumpriu o ciclo circadiano que ocorre nas etapas do sono, a pessoa no outro dia ela está pior. E vai se retroalimentando, vai ficando pior cada vez mais, vai tendo mais crise de ansiedade, gera o tal do transtorno de ansiedade generalizada. Entendi. Ô, Rodrigo, e uma situação dessa em um paciente oncológico? Aí pior, né, Joelísio? Pois é. Porque vamos imaginar, vamos pegar aí os nossos pacientes. Eles já estão com comprometimento físico. Eles já estão, às vezes, debilitados. Eles já estão com dores no corpo. A medicação detona. A medicação já está judiando da pessoa. Pois é. Né? Então, detalhe principal. E a mente dessa pessoa? Pois é. Como que é a mente convivendo com a morte. Exato. Né? Porque, infelizmente, o câncer ainda é uma sentença de morte para muita gente. Sim. Imagine como é que fica. Essa situação toda que você está falando aí, sendo vivenciado por um paciente oncológico. Não é fácil, não. Que já está com o seu estresse crônico. Pronto. Pois é. Ele já tem, o paciente oncológico, ele já tem o brinde ruim, que é o estresse crônico. Porque é o estresse da quimioterapia, da radioterapia, de não estar podendo trabalhar, de estar eventualmente com dores no corpo. Com as suas limitações, né? Isso, tá com a iminência da morte, sim, né? Isso. Aquela coisa que fica sempre na cabeça, será que hoje... Eu ouço muito isso dos pacientes, né? Eu acordei pensando se seria hoje o dia que eu iria partir. Sim. Qual que é o nível de estresse pior que isso? Pois é. E aí você... Pois é, Rodrigo, quantas vezes a gente depara com um paciente e fala assim, para que tratar se eu vou morrer mesmo? É fácil? E aí sabe o que eu falo, Joelísio, com o paciente? E eu já até falei num bate-papo nosso lá na associação, eu acho. Que eu falo assim para o paciente, então ninguém precisa fazer terapia, porque a morte é certa para todo mundo. Sim. A gente, quando fala de qualidade de vida, a gente está falando da vida que se apresenta hoje. Você pode sair aqui... Eu recentemente atendi uma paciente pela associação, Joelísio, ela infelizmente veio a falecer, né? Agora no início do ano.
E nas últimas sessões que a gente fez, ela acabou a sessão sorrindo. A sessão foi um mês antes do acontecido. E ela acabou a sessão sorrindo, dando risada, porque no final da sessão eu fiz uma piada com ela, né? Eu fiz uma brincadeirinha com ela e ela acabou a sessão sorrindo e falou assim para mim: agora eu vou ficar muito melhor durante o dia. Porque ela falou que colocava um louvor para ouvir quando ela estava nos dias bons e ia fazer faxina da casa, ia fazer. Eu falei: mas por que você não pode colocar o louvor para ouvir e cantar o louvor em cima do louvor, mesmo não fazendo a faxina na casa? Por que a faxina da casa tem que ser o motivo para você ouvir o seu louvor e cantar? Vai pôr o louvor lá e vai cantar em cima dele, vai atormentar os vizinhos cantando, não tem problema nenhum. Aumenta o volume. Aumenta o volume. E ela deu risada. Porque é o que você falou. Eu vou morrer mesmo. Eu também. Você também. Né? Nós sabemos o dia que isso vai acontecer, mas é uma coisa certa que nós todos vamos morrer. Mas e até o dia? Como vai ser a minha vida? Né? Qual vai ser a qualidade que minha vida vai ter até o dia da minha morte? Saúde mental é sobre isso. O tratamento psicológico é sobre isso. Você aproveitar o máximo que você pode da sua vida com qualidade enquanto você está vivo. Mesmo com suas limitações, você vive intensamente, né? Exato. Né? Vive intensamente. Exato. E a gente, às vezes você se entrega, mas ali está ali. Às vezes Deus está lhe dando até uma oportunidade de você viver melhor ali, de uma forma, mesmo com sofrimento. Porque ali você está se encontrando, você está valorizando cada momento da sua vida, cada pequenas coisas, né? Então, acho que tudo é bem-vindo, né? Eu penso assim, até no mesmo sofrimento. Sim, com certeza. Né? Porque o sofrimento, a dor, né? Vamos falar de dor. Ela te limita em um nível, mas existe um nível de limitação que ela não é da dor, ela é da sua mente. A última vez que eu falei isso, deu até uma polêmica lá no nosso grupo, você lembra? Sim. Mas eu vou falar de novo, porque pode falar, fica à vontade. A dor, ela é presente, ela é um fato. Você ficou sabendo que eu quebrei o braço recentemente, né? Sim. E eu tive um comprometimento por causa da cirurgia que afetou um nervo e eu ficava com dor o dia todo. E era uma dor que parecia que tinha alguém torcendo meu nervo, assim. Eu falo que a pior dor que eu já senti. E eu tinha que decidir, Joelise, o que eu ia fazer. Eu ia me movimentar apesar da dor, eu ia levantar da cama, ia tomar meu café, ia vir trabalhar, apesar da dor, ou eu ia me jogar e ficar ali com aquela dor e falar: não, eu vou ficar aqui porque essa dor ela está muito forte e está me incapacitando. A minha esposa está assistindo, com certeza, o podcast, e ela lembra disso, de questões de dias que eu estava com dor e vim trabalhar. Apesar da dor. Por quê? Porque vir trabalhar, vir atender meus pacientes, era um momento aqui que eu desfocava da dor. Até uma terapia para você, né? Com certeza, aí, né? Com certeza. Nossa. E eu, nesse momento que eu estava atendendo aqui, eu até esquecia da dor. Isso. Porque a minha mente, ela desfocava da dor e ela focava no paciente, na psicologia, no problema do paciente. Estava ocupando em um lugar, numa coisa que você gosta, né? Sim, isso aconteceu também quando eu tive depressão, Joelise. Em 2022, eu entrei num quadro depressivo, eu nem sei se você sabe disso, mas eu entrei num quadro depressivo em 2022 e vim atender. E eu vinha no carro chorando até aqui, às vezes, entrava aqui no consultório, chorava aqui dentro do consultório, ficava mal. Quando o paciente entrava, acabava. Eu fazia o atendimento, eu estava inteiro ali, eu estava prestando atenção no paciente, lidando com o problema dele. Aí, quando acabava, chorava de novo. Aí vinha de novo. Né? E o que isso mostra? E eu já tive vários exemplos de pessoas que vinham com dor no consultório. Tem uma paciente minha, que eu não estou atendendo mais ela, mas ela tem um problema de circulação nas pernas e ela vinha com muita dor às vezes ela me ligava e falava assim: Rodrigo, hoje é um dia que eu não posso ir, mas eu vou.
E, Joelísio, eu vou te contar depois em off quem é. É mãe de uma pessoa muito próxima da gente, tá? Sim. E ela vai confirmar isso. Ela, às vezes, acabava a sessão, ela falava assim para mim, cadê a dor? E era um problema crônico, tá? Um problema que não tinha solução aparente. E acabava a sessão, ela falava, a dor até saiu. Você acha que esses pacientes que você ia atender, você estando em depressão, te ajudou a sair da depressão? Olha, Joelísio, se eu falar que ajudou a sair da depressão, acho que eu vou estar sendo muito, muito injusto com tudo que eu fiz depois para sair da depressão. Sim. Porque aí eu fui fazer terapia, Entendi. eu tomei medicamento, eu mudei minha rotina de vida, eu pesava 120 quilos, né? Eu fui fazer atividade física, eu mudei a minha vida, eu mudei todo o contexto da minha vida. Mas se a gente for colocar como digamos assim, uma das coisas que contribuiu, sim. Sim, né? Tá? Pois é. Com certeza vir atender é algo que me faz muito bem. Ó. Eu sou muito feliz na minha profissão, graças a Deus. Pô, Rodrigo, nós temos prosa aqui, né, para 3 podcasts, viu? Tem Sim. muita coisa. É um tema, assim, que é interessante, porque, como você falou, é o ano branco, né? É o ano todo que nós convivemos com um problema emocional. Você acha que a rotina acelerada pode adoecer a mente? Ela pode não, ela adoece, certeza, né? Certeza absoluta. Tá? E lembra que eu falei no início do podcast sobre as doenças de trabalho. Sim. Uma das doenças hoje que a gente tem, uma das patologias mentais, né, psicológicas, psiquiátricas mais importantes, eu estou tendo um número de pacientes recorrente com isso, é o burnout. E o burnout, o próprio nome diz, né? É a pessoa se exaurir, ela queimar até o talo. Ela já se esgotou ali dentro do trabalho. Só que mesmo fora do trabalho, uma rotina muito acelerada e uma rotina muito voraz de trabalho, de coisas, de estímulo, ela vai gerar o adoecimento também. Porque a gente não é... Uma vez eu dei um exemplo para um pastor amigo meu, Joelísio. A Ferrari ela é feita para andar a 300 por hora. Sim. Né? 300, acho que até mais hoje em dia, né? Sim. Tá? Só que a Ferrari ela não é feita para andar todo momento a 300 por hora. Você concorda comigo? Claro, claro. E você pegar uma Ferrari e pegar uma reta infinita e andar a 300 por hora com essa Ferrari durante muitos quilômetros, você vai fundir o motor dela. Porque ela é preparada para picos de velocidade. Ela não é preparada para uma velocidade o tempo todo. O motor vai faltar lubrificação, não vai conseguir lidar com calor, com a refrigeração do motor. Nós somos a mesma coisa. Você consegue andar 300 por hora dentro de um ponto. Sim. No limite. Você vai na academia, né? Hoje eu fui fazer minha atividade física, academia, aí você pega lá 100 quilos no supino. Você faz uma série lá de 100 quilos. Só que se eu pedir para você segurar 100 quilos 1 minuto aqui, você consegue? Não. Porque você está preparado para esse mecanismo de alostase. Sim. Chama alostase, né? Que você vai até o limite e volta. Vai até o limite e volta. Nosso corpo ele está plenamente preparado para isso. Agora, ele não está preparado para esse esticar e permanecer. A gente não está preparado para isso. Então, essa aceleração que hoje em dia as pessoas vivem, excesso de estímulo, quer estar fazendo coisas a todo momento, quer estar com dopamina alta a todo momento, gera adoecimento, porque nós não somos feitos para isso. A gente é feito para ter um momento de descanso, a gente é feito para ter um momento de sono, que não é a mesma coisa que descanso. Descanso é uma coisa, sono é outra coisa. O sono ele é um tipo de descanso, mas o sono cumpre um papel biológico. O descanso é o quê? É você sentar, deitar numa rede. Você tem rede, Júlio? Você gosta de rede? Tem. Quase todo baiano tem rede, né? Então, deitar na rede, ler um livro, ou ficar olhando para o céu, ficar contemplando, ir para a beira do rio. E nós temos que ter
esse momento também. E as pessoas hoje elas não querem. Sim. O que está sendo pregado pelos coaches na internet hoje? Se a pessoa rolar hoje aí no YouTube, o que ele vai achar? Produtividade extrema. Trabalhe enquanto eles dormem. Acorde 5 horas da manhã e vá dormir 1 hora da manhã. Produza. Seja produtivo, seja... As pessoas estão adoecendo, porque nós não nascemos para isso. E você sabe que a pressão por resultados influencia o equilíbrio, né? Emocional, né? Demais. É. Toda pressão influencia. Pressão por resultado, a pressão pela estética, a pressão financeira, que hoje em dia as redes sociais estão aí fazendo isso. Né? Você olha o Instagram, você vê pessoas bem-sucedidas, ricas, com carros de milhões, com relógios de milhões, e aí você começa a entender que esse é o modelo de vida que você precisa ter. Esses dias eu estava vendo um podcast de um rapaz, ele falando que tem 9 amigos, os 9 compraram um carro, um Porsche, os 9. Juntos? Todos juntos, para que toda semana um tire foto no Porsche, entendeu? Para dar esse status. Isso é ridículo demais, né? Infelizmente. É a ostentação. E sabe o que eu estava comentando também no Threads esses dias, lá na rede social do Instagram, lá de escrita lá, o Twitter do Instagram. Sim. Que as pessoas hoje elas estão ostentando o dinheiro e a felicidade. E é uma ostentação vazia. Pega o celular e filme eu sendo feliz aqui. Pois é. Aí a pessoa ela posta isso no Instagram, as pessoas compram isso como se fosse 100% verdade, como se essa felicidade fosse real, e começam a olhar para a própria vida, Joelísio, e fazer uma comparação. Isso é adoecimento também. Aí a pessoa começa a adoecer. Corpos moldados à base de hormônio, de cirurgia, e a pessoa que está em casa, às vezes, que ela acha que é possível ter aquele corpo, que ela vai conseguir ter aquele corpo fazendo dieta, aí para de comer, se alimenta porcamente. É isso que a gente tem hoje. Então, olha o tanto de estímulos adoecedores que a gente tem. Pois é. A rede social afeta a saúde mental, com certeza, né Rodrigo? E você quer ver uma coisa que eu vejo muito, eu sempre falo isso, que a carência hoje é a paz. Ninguém tem paz. A carência hoje, você não vê mais ninguém rindo, ninguém mais feliz, né? Fica essa disputa, quer ser melhor do que o outro, como você falou, ostentando, e você vê um povo doente, né? Sem uma ausência enorme de Deus, de fé, de esperança e de paz. E as pessoas pararam de entender, Joelísio, que a felicidade ela é o trajeto, né? Sim. Você está num ônibus chamado vida e a felicidade é o que está passando na janela e não o ponto onde você vai chegar. Só que hoje em dia as pessoas elas estabelecem pontos que são a tal da felicidade. É comprar Porsche, chegar a 1 milhão, né? Ter 1 milhão na conta. E não existe isso, porque você vai chegar nisso e você vai querer outra coisa. Você fica na vida insaciável. Nós somos insaciáveis por natureza. O ser humano é insaciável por natureza. Tanto é que a gente chegou onde chegou. Né? Pois é. A tecnologia nossa é vinda, sim, dessa insaciabilidade. Só que a insaciabilidade também ela acaba sendo patológica porque a gente se torna insaciável para coisas do dia a dia. Verdade. Você quer comer o de melhor, você quer ter o melhor carro, a melhor roupa, como se isso fosse um sinal de felicidade. E não é, a gente sabe. Uma coisa que eu ouvi de um paciente, de uma tia da minha esposa, ela teve um câncer, está em remissão, né? Um câncer no fígado, e ela falou o seguinte, o câncer, ele muda a forma como a gente enxerga a vida. Sim. Muito, muito. Você pode dizer isso, né, Joelísio? Muito, muito, muito. Entendeu? Isso é fato, viu? Rodrigo, autocuidado é egoísmo? O autocuidado, em que aspecto, Joelísio? Você se cuidar. Você, olha, o meu mundo sou eu aqui, eu tenho que me cuidar.
eu acabo sendo egoísta pensando assim? Eu tenho uma reflexão muito legal para isso, né? Eu sou pai de 3 filhos, né? Eu tenho uma filha de 20 anos, Ah, eu tenho um de 14 e eu tenho um rapinha do tacho de 5. Eles dependem de mim. Dependem de mim. E em um determinado momento na minha vida, Joelísio, eu era muito focado e voltado única e exclusivamente para os meus filhos. Eu não comprava, vou falar aqui de fato, tá? Eu não comprava uma cueca para mim porque sempre tinha alguma coisa para comprar para você eles. priorizava eles, né? Eu priorizava totalmente. Na verdade, era uma exclusividade, não era nenhuma priorização, Sim, era exclusivo. sim. Porque eu tinha dentro de mim, e a terapia me ajudou muito com isso, minha psicóloga Oriana me ajudou bastante, demais com isso. Entender, Joelísio, que para eu ser suficiente para as pessoas que estão ao meu redor, eu tenho que primeiramente estar bem. E para eu estar bem, eu tenho que ter um nível de autocuidado rigoroso. Então hoje, eu entendo que eu preciso sim me vestir bem, eu preciso sim fazer uma atividade física, eu preciso cuidar do meu corpo, cuidar da minha saúde, porque se essa estrutura aqui, ela for por água abaixo, como eu vou conseguir cuidar dos meus? Como eu vou conseguir ser suficiente para as pessoas que dependem de mim? Então, o autocuidado, respondendo a pergunta, não é egoísmo, é o contrário. Egoísmo é você não se cuidar. Egoísmo é você ter a saúde ruim, você tá com problemas derivados de pouca atividade física, ou então comer demais, ou beber demais. Isso é egoísmo, porque aí você sabe que uma hora ou outra você vai faltar para os seus. Não que isso garanta, a gente sabe, não que isso seja 100% de certeza, porque a gente pode adoecer mesmo fazendo tudo certo. Certo. Mas eu não posso contar com o acaso também. Então eu tenho que cuidar de mim mesmo. E uma forma de autocuidado é fazer terapia, viu, Joelhos? É, Tem que né? fazer terapia. Tá. E como aprender a respeitar nossos próprios limites? Fazendo uma clarificação de valores, Joelhos. Porque quando você define seus valores, clarifica seus valores, é como se você desenvolvesse uma bússola para sua vida. Tá? Então, eu em consultório aqui, uma hora a gente pode até bater um papo mais Não, intenso sobre isso. nós vamos fazer mais uns 2 podcasts aqui. Não tem. Olha só, foi 10% do que eu tinha para te perguntar aqui. Vai rolando, né? O papo. Vamos fazer, vamos Né? Vamos fazer. fazer sim. Tá, Estou à continue. disposição. E a gente Continue. pegar um dia para falar só sobre valores. Sim. Tá? O que eu quero ser como pai, o que eu quero ser como esposo, o que eu quero ser como cidadão, o que eu quero ser como para mim mesmo na minha espiritualidade, o que eu quero ser. Então a gente define os valores. E é exatamente isso. Onde eu quero chegar? Definindo os valores, Joelise, você consegue basear o seu comportamento e a sua atitude, as suas atitudes voltadas a esses valores. E aí é 100% de chance de dar certo, porque você não vai... O valor, ele quando é clarificado e quando ele mostra onde você quer chegar, ele define a forma como você vive. Um dos meus valores é ser um bom pai, por exemplo. Se eu estou tendo uma atitude na minha vida que contrasta com esse valor está lá no top 3, eu já sei que eu estou agindo errado. Eu tenho que voltar para a mesa de planejamento. Opa, tem um valor importante aqui que está sendo ferido. Tem que corrigir isso. Corrigindo isso, a vida vai andar no trilho. Deu para entender? Deu Foi para entender. claro ou fui muito... Foi muito claro. Tem gente aqui que tá, ó. A Bruna mesmo já falou aqui, ó, fato. Me emocionei aqui, deve estar chorando. A Bruna? Bruna. É minha esposa. Ela, né? Porque quem convive com essa vida hoje, né? Qualquer palavra de esperança emociona, né? Não é verdade? Sim, né? Sim. As pessoas estão carentes, Carentes demais. Carentes. De ouvir algo que vá contra o que está sendo dito a todo momento, né? Sim. Então a pessoa, ela às vezes escuta assim, você põe a mão no ombro da pessoa e fala, ó, dá uma parada. Hoje mesmo, eu botei a mão no ombro de alguém e falei assim para ela, ó, escolhe as guerras que você vai lutar.
Não é nem paciente, tá? Uma pessoa Sim, do meu normal, né? convívio. Tipo, Escolhe as guerras que você luta. Porque você tá muito estressada, sim, muito... Tem guerra que a gente não precisa lutar. Tem guerra que você tem que olhar e falar assim, isso aí não é para mim. Isso só vai me causar mais estresse, mais desprazer. Eu escolho não lutar esse tipo de guerra. E você olha hoje em dia as pessoas guerreando na rede social por qualquer coisa. É Havaiana, é gente que corta a é, Havaiana, é gente é. que mostra a Havaiana. É um negócio assim que eu falo, gente, a saúde mental das pessoas está indo pro ralo por coisas que nem deveria ser discutido. Mas, infelizmente, é o fenômeno do nosso século, né? Da nossa geração. E a gente tem que conviver, infelizmente, com isso. Rodrigo, como lidar com conflitos sem comprometer o emocional? Conflitos no geral, Sim, conflito relacionamento, no geral, conflito... no geral. Joelísio, vamos falar de conflitos de interpessoal. Tá, Acredito que isso abarque uma grande parte, né? sim, Que é o que eu acabei de falar. Primeiramente, escolhendo as guerras que você vai lutar. Acabou que coincidiu com o exemplo que eu acabei de dar. sim. Tem guerras que você não precisa lutar. A gente precisa entender o que é funcional para a gente. Uma das coisas que a psicologia comportamental faz, Joelísio, é você fazer uma análise funcional do comportamento. O que significa isso? O que eu quero, qual é o objetivo que eu preciso, que eu intento com esse meu comportamento. De repente, dando um exemplo aqui, você chega num restaurante, um exemplo que já aconteceu comigo, você pede um prato e vem um cabelo no seu prato. Aí você fala, putz, o que você quer? Você quer comer a sua refeição, não é? Para comer a sua refeição, você precisa ir lá e ofender o garçom? Você precisa dar barraco? Você precisa falar, o prato aqui tá com cabelo, e gritar, e fazer reclamação, ir lá no site do restaurante e falar mal. Não, você pode pegar o prato e ir lá baixinho, como eu fiz, falar, ó, tem um cabelo no meu prato, você pode trocar, por gentileza? E aí a pessoa vem com a refeição, sem cabelo, você senta sem estresse, você come a sua comida. Por quê? Porque você agiu com funcionalidade. Então, evitar conflitos é agir na comunicação funcional, na forma de lidar com as pessoas com funcionalidade. Saber o que eu quero dizer, como dizer, a forma correta, né? Uma comunicação efetiva. A gente trabalha com habilidades sociais, Elis. Mais um tema bom para falar, viu? Habilidades sociais. Não falta assunto, velho. Nessa As, área sua aí. as habilidades sociais, elas são ferramentas de um bom convívio. Uma ferramenta para você evitar conflito social. Você ter mais empatia, você saber dar um feedback negativo, você saber elogiar, você saber criticar. Isso sim evita conflitos, tá? Então, uma forma boa de evitar conflito é fazendo terapia e, de preferência, terapia comportamental, porque o psicólogo vai conseguir trabalhar com você nesses temas importantíssimos. Sabia que, olha o papo, como foi legal, Rodrigo, e já acabou nosso horário aqui. Você Tá bom, acredita? tô vendo aqui também. Pois é, né? E para finalizar, qual conselho você deixaria para quem está nos ouvindo agora? Joelísio, eu acho que viver a vida mais leve, sabe? Eu podia dar muito conselho aqui para as pessoas, falar, mas viver a vida mais leve. Tem um livro que chama Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Já ouviu falar? Não, não. Ele foi escrito num campo de concentração. Viktor Frankl é um psicólogo. Sim. Ele criou uma psicologia que é a logoterapia. E esse livro, embora eu não seja dessa abordagem, mas é um livro que eu li e que eu indico por quê? Porque você consegue ler nas poucas páginas que esse livro tem o real sentido da vida. E eu duvido, eu faço um desafio para a pessoa ler esse livro e não conseguir viver a vida mais leve. Porque você vai conseguir entender que a vida, às vezes, não é ter, não é ostentar, são as coisas simples, que a pessoa que ela está num campo de concentração, vendo os seus amigos irem para a câmara de gás, vendo seus amigos morrerem,
ele consegue entender realmente qual é o sentido da vida. Então, a leveza de entender que a vida não é nada disso que está sendo pregado por aí, e você não precisa ter 15 carros importados na garagem, que você não precisa ter os melhores relógios, que você não precisa ter 1 milhão na conta. Você precisa entender o sentido da vida, ser bom para as pessoas, ter a sua espiritualidade, ou não. Tem gente que não tem, mas quem tem... Mas respeito ao próximo, né? Respeito ao próximo, Sim. Cultivar boas relações. Esse é o meu conselho. Poderia dar dezenas Sim. aqui, mas viva a vida com mais leveza. Enxergue a vida na sua... Conversa com o Joelísio, conversa com um paciente oncológico, pede para ele te dar uma dica sobre viver a vida. Você vai, com certeza, conseguir viver com mais leveza. Meu querido, Deus te abençoe, viu? Muito obrigado por você ter disponibilizado esse tempo aí para bater esse papo. Você é um cara que tem uma consideração, um respeito, um carinho e, além de tudo, gratidão pelo que você faz com a parceria que a gente tem com a associação, o cuidado que você tem com os pacientes. E eu só tenho que agradecer a Deus pela sua vida. Esse ano faremos muito mais, com certeza. Sim, as documentações saíram agora, tá tudo... Esse ano, com certeza, a gente vai fazer muito mais. E eu que agradeço, Joelísio, você sabe que a recíproca é verdadeira demais. Você é uma pessoa que eu admiro muito, o trabalho que você faz, a dedicação que você tem à causa e às pessoas da causa, porque às vezes as pessoas se dedicam à causa e esquecem das pessoas. Sim, sim. Né? Você se dedica à causa e às pessoas da causa. A Márcia, né, que é o seu braço direito aqui em Lins. Braço, perna, tudo aí. Tudo, né? O quanto vocês fazem o bem para essas pessoas que precisam tanto. Então, minha admiração, meu respeito, minha gratidão e minha disponibilidade a você e à associação no que eu puder ajudar. Eu que agradeço, viu? Deus te abençoe grandemente. Semana que vem nós vamos estar com o Dr. Luiz Gustavo, ele é médico hematologista e intensivista lá do Hospital Amaral Carvalho, que vai estar aqui com a gente a semana que vem. É um hematologista, um cara top também. E a gente está levando também o Amaral Carvalho para aqui, para essa região, para o resto do Brasil, que pouca gente conhece o trabalho social e humano que aquele hospital, né, proporciona para aqueles pacientes oncológicos. Rodrigo, um abração. Obrigado a todos, viu? Obrigado, Joelísio. Gratidão a você, viu? Até semana que vem, um abração. Tchau, tchau. Viu? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast da AJF-MM, um podcast produzido pela Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Saiba mais no Instagram, @Joelísio_Fraga, no YouTube, AJF-MM.